Bom dia. Nossa aula de hoje é aula de matemática. Vamos continuar fazendo os exercícios de fixação do módulo 2 sobre o conteúdo gráfico, tabela, média, moda e mediana, tá? Vamos lá para o nosso módulo 2 na página 198. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Nós paramos no número 11. Para quem não tem aí as respostas, nós analisamos as anotações dos sucos mais vendidos durante um determinado dia. Na letra A, o total de sucos vendidos nesse dia, cada tracinho equivale a um suco, então foram vendidos 40 sucos nesse dia. Aí nós tivemos ali que completar a tabela. A frequência é a quantidade de suco. Francis, que página? 198. Tá, obrigada. Módulo 2. Então, nós colocamos ali a frequência, que é a quantidade de sucos daquele sabor vendida naquele dia, e a frequência relativa é a porcentagem. Na primeira, né, na primeira coluna, que foi a do abacaxi, eu que fiz o cálculo para que vocês pudessem fazer o restante. Lembrando, a frequência relativa, ela representa a porcentagem. Como nós estávamos fazendo do abacaxi, que foi vendido 12 sucos de abacaxi nesse dia, eu fiz 12 vezes 100 e o resultado dividido pelo total, que nesse caso é 40. Aí encontramos aí 30%. Vamos lá. Um minutinho para quem não copiou, copiar. A quantidade de sucos vendidos e a porcentagem de cada um deles. Na número 12, no quadro é apresentada a quantidade de pessoas que moram em cada um dos apartamentos de um edifício. Então, esse quadro aí é a quantidade de pessoas em cada apartamento. Na letra A, está pedindo para organizar em hall. Vamos lembrar que a organização em hall é feita em ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor aqui nesse caso, 0. E você vai arrumar para mim, de 0 até o número 5, repetindo quantas vezes ele aparece aí no quadro. Então, 2 minutinhos para você organizar esses dados aqui, do menor para o maior, do menor para o maior, repetindo o necessário, tá? Vamos aguardar aí. Você vai organizar esses dados nessa tabela, do menor para o maior, repetindo o número quantas vezes ele apareceu aí nesse quadro, tá? Só um minutinho, tem alguém querendo entrar na sala. Bom dia, Gustavo. Estamos na página 198 do módulo 2. Começamos agora a fazer o número 12. O número 11, a resposta está aí em cima, já tínhamos feito.
Vamos lá, na número 12, nós temos esse quadro aí, que eu coloquei com a setinha vermelha. Nós vamos organizar os dados em rol. Em rol é do menor para o maior, repetindo o número quantas vezes for necessário, tá? Por exemplo, o zero, ele se repete 4 vezes. Então, nós vamos colocar aqui zero, zero, Ai, eu não zero e acredito. zero. Oi? Eu já tinha feito o negócio todo, achei que tinha só 2 0. Ah, visualiza aí direitinho. Aí depois vem o número um. Aí você verifica quantas vezes o número um se repete e você vai colocando. Isso de 0 até o 5. Um minutinho aí para poder finalizar. Vamos lá? Ó, o número um ele se repete 5 vezes. Confere aí para mim. O número 2 ele se repete 8 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número 3 ele se repete 8 vezes também. Só um minutinho. 8 vezes. Eita. O número 4 ele se repete 5 vezes. O número 5 ele se repete 2 vezes. Só chegar um pouquinho para cá. Então, nós já temos o dado da tabela em rol. Mais uma vez, quando eu pedir para vocês organizarem em rol, é do menor para o maior, repetindo quantas vezes for necessário. Aí na letra B, quantas pessoas moram nesse edifício todo? Então, soma aí todos os valores que nós colocamos aí em cima. Quem já tiver a resposta pode falar. Para a gente determinar quantas pessoas moram nesse edifício, é só somar todas as quantidades da letra A. Francis, pode repetir? Na letra B, para você determinar quantas pessoas moram nesse edifício, você tem que somar todos os números da letra A. Professora, qual é a página? 198, módulo 2. Tá, obrigado. Ok. Alguém já tem o valor, gente?
Alguém que já somou a quantidade de pessoas aí em cima para a gente saber quantas pessoas moram nesse edifício? Bem, são 75 pessoas, tá? Coloca aí para mim 75 pessoas. Aí nós vamos completar essa tabela, o intervalo de classe seja de 0 a 2. Então, aqui nessa primeira linha, nós vamos colocar de 0 a 2, na segunda de 2 a 4 e na outra de 4 a 6. A nossa última linha da tabela sempre vai corresponder ao total. Lembra que nós falamos? Total. Nós vamos botar um tracinho, só um minutinho, deixa eu procurar aqui esse tracinho. Professora, Oi, tá em qual página? Desculpa. página 198. Vamos lá. Aqui eu vou colocar a frequência das pessoas, tá? Quantos apartamentos moram de 0 a 2 pessoas? Mas a 2 pessoas a gente não considera. É qual módulo, professora? Módulo 2, matemática, módulo 2. Geometria, que é o módulo 3. Então, nós temos aqui o intervalo de classe que nós já aprendemos, né? Aqui a questão pediu para ser de 2 em 2. Então, eu botei de 0 até 2, de 2 até 4, de 4 até 6. Quando a gente faz o intervalo, como aqui o primeiro é de 0 a 2, sendo que a gente não considera o 2, tá? O 2 a gente vai considerar na linha de baixo. Então, quantos apartamentos nós temos de 0 a 1 pessoa morando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 apartamentos que moram de 0 a 1 pessoa. De 2 a 3 pessoas, são quantos apartamentos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 apartamentos que moram de 2 a 3 pessoas. Quantos apartamentos moram de 4 a 5 pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. O total de apartamentos nesse edifício, somando tudo, eu tenho 32 apartamentos nesse edifício. Agora, nós vamos calcular a porcentagem. Então, eu vou calcular a primeira e dar um tempinho para que vocês possam fazer as outras, tá? Frequência igual a 9, então você vai fazer 9 vezes 100 dividido por 32. Sempre para calcular a frequência relativa, o número vezes 100, o resultado dividido pelo total. Lembrando, se der número com vírgula, nós temos que aproximar para colocar a resposta aí. Fazendo 9 vezes 100, 900, dividido por 32, eu vou ter 28,12, que é a mesma coisa de 28%. Chegar um pouquinho para cá. Agora vocês façam do 16 e do 7. Lembrando que aqui o total da porcentagem sempre tem que dar 100%. Então, calcula aí a porcentagem do 16 e do 7. 4 minutinhos aí para fazer.
Vamos lá, 4 minutinhos para poder fazer. Professora, tem que dividir por 32? Sim. Pode falar, professor? Pode falar. 50. 50%, muito bem. E o de baixo? 7 vezes 100 dividido por 32. O meu deu 732. Quanto? O meu deu 732. Não, você fez 7 não, vezes. não. Aí tem que Calma. dividir por 32. Acho que eu sou meio sem querer. Deu 21. 21,8, né? Aí a gente coloca 22%. Porque tem que aproximar. Vai dar 21,8, aí a gente coloca 22%. Para ter certeza que você fez a frequência relativa corretamente, nós vamos somar 28 mais 50 mais 22, deu 100%. Professora, se eu somar a minha frequência relativa e não der 100%, então refaça e verifique o que você fez de errado. Toda vez que a gente terminar a frequência relativa, a soma da porcentagem precisa ser 50%. Ok? Um minutinho para copiar para a gente poder ir para 199. Foi, vamos lá para 199. Na entrada de um estacionamento, existe uma placa que informa o valor a ser pago de acordo com o tempo em que o veículo fica estacionado, como mostra, como mostra o quadro ao lado. Em certo dia, um dos funcionários anotou o tempo de permanência dos clientes que ele atendeu da seguinte forma. Então, nós temos aí vários horários, né? Até 1h 14 reais, de 1h até 2h15 e assim por diante. Então, nós temos ali que organizar esses dados em rol e depois completar a tabela a seguir. Não temos espaço para organizar esse dado, as horas do menor para o maior. Porém, a gente consegue aí fazer a tabela normalmente. Vou colocar aqui o tempo de intervalo, né? De 0 a 1h, depois de 1h às 2h, seguindo a tabela de valores lá em cima. De 2 a 3 horas, de 3 horas a 4, de 4 a 5 horas, de 5 a 6 horas. De acordo com as anotações que o funcionário fez, quantos carros ficaram de 0 a 1h no estacionamento? Menos que 1h no estacionamento.
Conta aí para mim, olhando as anotações que ele fez. O quê? Você vai contar aí na tabela. Tá vendo que ele fez as anotações das horas que ficaram cada carro? Quantos carros permaneceram menos de 1 hora? Conta aí para mim, nessas anotações aí do funcionário. 7. Não, tá faltando mais um pouquinho. Quase. 9. 9. 9 veículos ficaram até 1 hora. Quantos veículos passaram de 1 hora e ficaram até 2 horas nesse estacionamento? Conta aí para mim, entre 1 e 2 horas. Quantos veículos? Quantos veículos passaram de 1 hora e ficaram até 2 horas nesse estacionamento? 10. 11. Faltou um aí. Agora passaram de 2 horas e ficaram até 3 horas nesse estacionamento. Nove. 9, muito bem. Quantos veículos passaram de 3 horas e ficaram até 4 horas nesse estacionamento? 5. 5, muito bem. Passaram de 4 horas e foram até 5 horas nesse estacionamento. 3. Oi? 3? Ah, não sei. Não entendi. Passaram de 4 horas e ficaram até 5 horas. Quantos veículos? 3. Não, 4. Faltou umzinho aí. E que passaram de 5 horas e chegaram até 6 horas. Quantos veículos? 2. 2, muito bem. Quantos carros no total que ele anotou nesse dia? Soma aí para mim. Quantos carros aí no total? Tem que somar todas essas anotações que fizemos. 9 mais 11 mais 9 mais 5 mais 4 mais 2. Foram quantos carros no total? 38. 40. 40. Agora eu vou dar 5 minutinhos para que vocês possam calcular a frequência relativa desses valores. Lembrando, é o número da frequência vezes 100 dividido pelo total. Vou montar só o primeiro aqui para não esquecer. A primeira linha, 9 vezes 100, dividido pelo total, que é 40.
5 minutinhos aí para poder fazer. Vamos lá, 5 minutinhos aí para fazer o cálculo de cada um. Vamos lá, fazendo o cálculo. Só pegar a frequência vezes 22,4. Você fez 900 dividido por 40, deu 2,25, não? O meu deu 22,5. É 2,25. Assim. Agora faz o restante. Daqui a pouco eu pergunto a resposta. Não precisa falar de um em um, não. Senão aí o pessoal que está fazendo desiste de fazer. Faz tudo e aguarda eu perguntar, tá? Dois minutinhos aí para terminar a conta. Um minutinho para finalizar. Lembrando, para você verificar se fez a porcentagem correta, a frequência relativa,
Soma tudo que o total tem que ser 100%, tá? Total aqui 100%. Aí vamos lá, aqui. Qual foi a porcentagem da frequência com 11 carros no estacionamento? 27,5%. Quanto? 27,5%. Muito bem, 27,5%. Para 9 carros no estacionamento, qual a porcentagem? Nós já tínhamos feito ali em cima 2,25%, não precisa calcular de novo. Para 5 carros no estacionamento, qual a porcentagem? 12. Gente, olha só, desculpa, aqui é 22 mesmo, tá? 22,5%. É porque o livro não colocou a porcentagem correta. Na verdade, em cima que é 2,75%. Peraí, deixa eu calcular direitinho aqui. 11 vezes 100 dividido por 40, 27,5%. Aí tem em cima ali 900 dividido por 40, 22. Aqui é 22,5%, tá? 5 veículos deu quanta porcentagem? 12,5%. 12,5%, muito bem. 4 veículos. 10%. O meu deu 10. 10%. 2 veículos. 5%. 5%, muito bem. Chegar só um pouquinho para cima. Aí, tá bom. 2 minutinhos aí para copiar, para a gente responder a B e a C e fazer a página 200. Foi? Todo mundo já copiou? Na letra B, qual intervalo de classe teve a maior frequência? Qual desses horários teve a maior frequência de veículos? De 1 hora até 2 horas. Muito bem. Tá aqui, calma aí. De 1 até 2 horas. Quantos veículos tivemos nesse horário? 11. 11 veículos. Não é 9, por que é 11? Tá, deixa pra lá, esquece. Tá. Quantos reais o dono do estacionamento recolheu apenas com os clientes atendidos por esse funcionário? Então, olha só, você vai verificar o valor. A primeira linha, que foram 9 veículos, você vai fazer 9 vezes 14, porque até 1 hora, 14 reais. Mais, segunda linha, foram 11 veículos a 15 reais. Mais, 9 veículos a 16,50. Mais, deixa eu botando aqui, 9 vezes 14 reais, mais 11 vezes 15 reais, mais
9 vezes 16,50 mais 5 vezes 18,50 mais, vou botar aqui embaixo, tá? Porque não vamos ter espaço ali. 4 vezes R$ 22 mais 2 veículos que ficaram a R$ 25. Façam as multiplicações, depois soma o resultado. 2 minutinhos aí para fazer. Quem já souber, fique em silêncio para o pessoal poder fazer certinho aí. Lembrando que tem alguns que tem os centavos, tá? Vamos lá. Termina aí, depois que fizer as multiplicações, tem que somar. Um minutinho aí para terminar a conta. Ariana, tô dando aula. Vamos lá, alguém já tem a resposta? Quanto que ele faturou só nessa anotação aí desse dia? No meu, professor, deu 622,25. Tá faltando aí. Mais um pouquinho. Meu Deus, 630. Mais um pouquinho. R$ 665,5. Quanto? 665. Quase. Vamos lá, tô aguardando. Vamos lá, mais um minutinho aí. Francis,
Hein, gente? Alguém aí já encontrou um resultado ou já desistiram? Dá menos que 500. Oi? Não, é Dá mais de menos. 600. Entre 600 e 700. Vou botando aqui embaixo. Não é Os resultados. 665,5, não? Não, ó, vamos botar aqui embaixo. 9 vezes 14 vai ficar 126. Mais 11 vezes 15, 165. Mais 9 vezes 16,50, 148,5. Peraí, deixa eu botar aqui, só um minutinho. Deixa eu botar aqui embaixo, senão não vai caber aqui na linha. Tá dando para ver, né? Aí agora 5 vezes 18,50. 92,50. Mais 4 vezes 22, 88. Mais 2 vezes 25, 50. Agora soma tudo. 670. 670. Então, você bota aí R$ 670. Ok? Um minutinho aí para copiar, para a gente poder finalizar a página 200. Próxima aula, nós faremos uma atividade no caderno, tá? Referente a tabelas, gráficos, média, mediana, moda. Foi? Um minutinho aí para a gente poder ir para a página 14, para a gente poder ler a informação e montar o gráfico. Foi? Todo mundo copiou? Vamos lá, finalizando aqui a página 200. Leia as informações a seguir. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos. As famílias brasileiras desperdiçam cerca de 20% dos alimentos que compram em uma semana, segundo o Instituto Acatu. A quantidade de alimentos desperdiçados no Brasil gira em torno de 26 milhões de toneladas por ano e, segundo o Instituto Ecódio, cerca de 12 bilhões de reais em alimentos são jogados fora todos os dias. Nos países subdesenvolvidos do mundo, cerca de 40% dos alimentos são desperdiçados na colheita. Já nos países desenvolvidos, é no consumo que é desperdiçado cerca de 40% dos alimentos. Então, nós temos aí um gráfico com a porcentagem de desperdícios de alimentos no Brasil em 2013. 50% no manuseio e no transporte. 10% nos mercados e nas casas.
outros 10% na colheita e 30% nas centrais de abastecimentos. Complete o gráfico de setores abaixo, apresentando a porcentagem de alimentos consumidos e desperdiçados por uma família brasileira em uma semana. Então, nós vamos fazer o gráfico aqui. Aqui é o consumo de desperdício do Brasil no ano de 2013. Em uma semana, nós podemos dizer aqui, ó, 20. Só um minutinho, vamos fazer aqui com a canetinha. Vamos colocar aqui, ó, 20. 1, 2, conta aqui, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acho que é aqui 20. Então, a gente bota aqui 20%. Vamos lá, 20%. E aqui 80%. Então, 80% são os alimentos consumidos. Aí você bota aqui uma cor e os alimentos desperdiçados em vermelho. Aí, ui, meu Deus. Peraí que travou, vou apagar aqui. Vermelho, pronto. A fonte de pesquisa usada, né? É a mesma fonte lá de cima. Instituto De acordo com o gráfico, qual foi a quantidade aproximada em milhões de toneladas de alimentos desperdiçados nas centrais de abastecimentos no Brasil em 2013? Centrais de abastecimentos foram 30%, né? Lá no gráfico está escrito. Então, a gente coloca aqui 30% de 26 milhões de toneladas. Ou seja, 30% de 26 dá aproximadamente 7,8 milhões. Bota T, né? De toneladas. Finaliza aí pra gente. Próxima aula nós vamos utilizar o caderno, tá? Com o exercício de fixação do módulo 2. Assim que a gente terminar o exercício do caderno, a gente parte para o módulo 4. Geometria nós vamos ficar no módulo 3 mesmo. Ok? Quem já copiou, ótimo. Muito obrigado pela atenção. Quem não copiou, tem aí 3 minutinhos para terminar de copiar. Alguma pergunta? Deixa eu só dar um aviso. Na nossa plataforma, tem um questionário que vocês precisam que os pais preencham, tá? Porque talvez não tenha nada certo ainda. As aulas retornarão dia 14 de setembro. Porém, teremos um rodízio de alunos. Não vai voltar o mesmo número de alunos. Uma parte vai assistir
né, online pelo computador e a outra parte volta presencial. Então, nós criamos esse questionário, não tem nada certo ainda, só para a gente ter uma noção, né, os pais precisam responder para a gente ter uma noção quais responsáveis gostariam que vocês voltassem presencial ou se permanecesse online, tá bom? Então, assim que terminar a aula de hoje, já lembra aí o responsável que está com vocês, né? Mesmo que não tenha ninguém quando chegar, para entrar lá na plataforma do Google, né? Do Classroom que vocês têm, que o questionário está lá e eles precisam responder. Gente, não é para vocês entrarem e responder a opinião de vocês. É a opinião do responsável, tá? O que o responsável acha melhor. Porque tem muito aluno, né, que está querendo voltar, que gostaria da aula presencial ou que está gostando da online, mas o que a gente precisa é a opinião do responsável de vocês, tá bom? Nem que vocês não conversem, né, cheguem no consenso e o responsável preencha lá o formulário, porque a gente precisa saber. Não esquece, tá? Por favor. Até sexta-feira a gente precisa ter essa resposta para verificar quais pais gostariam que voltasse presencial, quais pais, né, irresponsáveis gostaria que permanecesse aí a aula online, tá bom? Posso interromper aqui? Todo mundo já copiou direitinho? Na próxima aula a gente copia a atividade do caderno, a gente tira dúvidas sobre esse capítulo do módulo 2, tá? Qualquer coisa é só perguntar, mandar mensagem. Beijinhos, vou interromper aqui. Só um minuto.